Fala galera do Vascão, bora reagir a mais um vídeo aqui do SBT Sport Rio, trazendo as últimas notícias, as últimas informações do Vascão da Gama, que tem o próximo jogo bem puxado, né? Próximo jogo do Vasco pelo Campeonato Brasileiro é contra o Palmeiras. Depois, entre aspas, teremos 3 jogos aí mais fáceis, entre aspas, né? Vencíveis. Dá para o Vasco fazer 9 pontos nesses 3 jogos e virar, mas precisa jogar a bola que não jogou contra o Flamengo, né? Será que também dá para o Vasco somar um pontinho com o Palmeiras? O Palmeiras vem capengando aí mal das pernas, então eu acredito que dá para vencer o Palmeiras também, sei lá, vai que acha uma bola, né? Sei que o Vasco tem que se recuar, não pode partir para cima igual deu o espaço que deu para o Flamengo, né? Ô Pedrosa, o Vasco deu mais um passo aí na reforma de São Januário. Sobe esse drone aí, o que tá acontecendo, como em que pé tá essa situação? Foi a primeira votação na Câmara dos Vereadores, inclusive até o Marcos Braz do Flamengo esteve presente, dessa vez ele esteve presente. É mesmo? Para votar. E votou a favor, eu acho que é justo também, porque o Flamengo também está num processo parecido de venda de potencial construtivo, e a gente tem que deixar isso claro, cara, deixar o clubismo de lado, porque, de fato, a gente tem uma funcionária aqui, a Carol, que mora, por exemplo, lá perto da barreira do Vasco, e ela me perguntou o seguinte, ela falou, Pedrosa, vai ter a reforma mesmo? Por quê? Porque a Carol nem é uma pessoa tão ligada ao futebol, mas a partir do momento que você tem o entorno daquele lugar ali revitalizado, que você tem uma revitalização daquela área, para poder dar oportunidade, não só para as crianças, mas para as pessoas, oportunidade de comércio e melhorar uma zona da cidade que é a Zona Norte ali de São Cristóvão, que de fato tem muitos lugares que estão abandonados. Eu acho que isso é pensando na cidade do Rio de Janeiro. Assim como quando construiu o estádio do Flamengo, vai ser pensando na cidade do Rio de Janeiro. Lembrando que o Vasco, dos 4 grandes, ele é o que é da Zona Exatamente, Norte, né? Exatamente. Então, os outros 3 ficam na Zona Sul do Rio de Janeiro. É essencial, né, que isso aconteça, então foi por unanimidade, só quem não votou quem não esteve presente realmente, tiveram 3, 4 faltas, se eu não me engano, foram mais de 45 votos a favor, aí vai ter uma segunda votação. Aprovando essa segunda votação, que obviamente já deve estar muito bem encaminhada, vai para a sanção do prefeito Eduardo Paes e aí a venda do potencial construtivo vai poder ser feita. Explica para quem não entende, por que uma questão do Vasco foi parar na Câmara? Vamos lá. O Vasco da Gama, ele tem, vou falar de forma resumida aqui, o Vasco da Gama ele tem o Complexo de São Januário. E aí existe planos na cidade do Rio de Janeiro que você pode comprar o potencial construtivo de outros planos. No caso, o que acontece? O Vasco da Gama quer vender uma parte do potencial construtivo do Complexo de São Januário para o outro plano da cidade, que provavelmente vai ser na Barra da Tijuca. Então, por exemplo, eu sou dono de uma franquia de shoppings, uma empresa de shoppings, e eu quero comprar o plano da cidade da Zona Norte para poder construir lá no meu shopping da Barra da Tijuca. Então, para isso, você transfere o potencial construtivo para outra zona da cidade. Então, o que o Vasco está fazendo é aprovando essa venda de potencial construtivo que precisa passar por essa votação na Câmara dos Vereadores e também pela Prefeitura, porque se trata da cidade do Rio de Janeiro, da Prefeitura, então para você aí sim negociar essa venda desse potencial construtivo, que está previsto aí uma entrada de 500 milhões de reais para que o Vasco reforme São Januário. E a reforma aparecendo na tela de vocês, obviamente o projeto, né? E geralmente fica igualzinho o projeto que eles desenham, que eles projetam e fica... É o caixotinho que estão chamando. Muito lindo. Pedrosa, eu tenho uma pergunta séria para te fazer. E a reforma do elenco, vão fazer? Essa aí nem a prefeitura tá dando jeito, né? Eu peguei aí do amigo que mandou mensagem, queria dar o crédito. Eu esqueci o nome dele, o Matheus mandou mensagem. Tá Obrigado, Matheus. Estamos precisando. Aqui, só uma pergunta, uma dúvida, eu não vi tudo. Fecha completo? Fecha completo. Tá. É exatamente isso aí. A capacidade muda para? 44 mil. Muito bem. Hoje, 23. 21, 22. Olha, o elenco Cruz Maltino segue se preparando para a partida contra o Palmeiras na próxima quinta. Pedrosa, será que com um tempo maior de preparação, o treinador novo, Álvaro Pacheco, deve promover mudanças nesse time? Ele já está olhando, né? Uma coisa ali, uma coisa aqui. Eu acho que o maior desafio do Álvaro Pacheco é ele entender o que é o futebol brasileiro. Vou dar um exemplo, Fernanda. No intervalo da partida contra o Flamengo estava ganhando de 3-1 com 1 a mais. Se é um técnico que conhece do futebol brasileiro, que sabe o poder que tem o Flamengo, é um técnico que vai fechar a casinha para não ser humilhado, como aconteceu.
E ele não fechou a casinha. Ele colocou o Rossi, porque o Ryan disse que sentiu um problema na coxa, depois ele fez mais 3 substituições, ele tentou jogar de igual para igual para tentar achar um gol. Só que o Flamengo já era amplamente favorito, já estava dominando o jogo de uma forma avassaladora. Se ele vai para o Allianz Parque achando que ele vai jogar de igual para igual com o Palmeiras, ele vai tomar outra pancada, porque ele tem que entender o futebol brasileiro, que são as 2 melhores equipes que existem. Então, na minha visão, ele tem que primeiro aprender a não perder. Ele tem que primeiro fazer o Vasco parar de tomar gol, que é a pior defesa do campeonato disparadamente. Então, essa é a minha esperança, que seja um time de muita marcação, que tenha muita intensidade, uma pressão pós-perda grande e também tem essa válvula de escape para poder jogar no contra-ataque. Porque não adianta, se você quiser jogar de igual para igual com o elenco que o Vasco tem contra o Palmeiras, você vai tomar outra pancada. E sabe qual é o problema, Vini? É que esses treinadores, eles acabam conhecendo bem o elenco no dia a dia e muito além disso, no jogo. Porque a gente sabe que tem uns personagens que treinam de um jeito e jogam de outro. Tanto pro bem quanto pro mal, né? Por exemplo, eu entrevistei outro dia no podcast do Botafogo o Joel Carli. E quando ele chega no Botafogo, todo mundo comentava: nossa, esse cara é muito ruim, ele treina muito mal. E aí no primeiro jogo dele, ele foi o dono da posição. E aí eu perguntei pra ele no podcast, aí ele falou: amiga, como eu vou fazer no treino com os meus companheiros que estão comigo no dia a dia o que eu faço no jogo, né? Porque ele era um cara muito intenso, tal, muito aguerrido. E é verdade, talvez a gente pode fazer uma leitura parecida com o Maicon. Sabe quem era assim no Flamengo? O Vitinho treinava muito bem e chegava nos jogos e não conseguia performar da mesma jeito. Às vezes é o contrário, a questão da vontade, tá mais à vontade. O Maicon, quando o Ramon Dias chega, fala: eu não quero esse zagueiro aqui, né? Eu tô espantado. Tô espantado. E acabou que o Maicon se desenha um personagem importante. Então, assim, o treino nem sempre entrega o que você vai assistir de fato no Inclusive, jogo, né? A gente pode pegar um bom exemplo já dentro do Vasco, já com o Álvaro Pacheco. Não faz o menor sentido ele deixar o David fora da lista de relacionados, nem no banco de reservas. A gente está falando de jogador, o Pedroso pode me corrigir aqui, que estava sendo destaque no setor ofensivo do Vasco da Gama. Sim. Ele não tinha nem o Adson. Reação, né? Ele não tinha nem o Adson à disposição, porque o Adson teve um problema físico, um problema muscular. Não faz o menor sentido você deixar o David, mesmo sendo o David, embora seja um jogador limitado, mas estava sendo um dos destaques da equipe fora da lista de relacionados contra o Flamengo, que é o maior rival aqui no futebol carioca e um dos melhores times do futebol brasileiro. Não faz o menor sentido. E para piorar a situação no Vasco, hoje eu estava lendo o noticiário do Palmeiras, sabe quem volta contra o Vasco? Dudu. O Paulo Nunes vai voltar. Daqui a pouco o Paulo Nunes volta, a Ademir da Guia, todo mundo volta contra o Vasco. Contra o Vasco Cristo fecha os braços, já falei. O Álvaro volta, pô. Segundo o noticiário do Palmeiras, quem acompanha o dia a dia do Palmeiras, o Dudu volta. Inclusive, queria voltar já como titular, mas parece que o Abel Ferreira vai preservar e vai deixar no banco de reserva. Uma situação muito difícil. Se não me falha a memória, ele machucou contra o Vasco. É? No ano passado ele machucou sozinho contra o Vasco. Mas o David foi uma escolha do treinador já? Acredito que não, né? Olha, Fernanda, foi uma escolha do treinador. Essa foi a justificativa. Eu perguntei 500 vezes lá no Vasco. O próprio treinador falou na coletiva que era uma escolha dele. Eu acho que foi uma escolha completamente equivocada. A gente tem que lembrar que o David é um atleta que tem uma obrigação de compra caso ele atue 60% dos jogos, no valor de cerca de 15 milhões de reais. Então, eu não tenho como afirmar aqui que isso pesou ou não na decisão dele, porque senão seria a ordem de cima da diretoria. Agora, independentemente dessa situação, eu já falei isso aqui, ninguém obrigou o Vasco a assinar o contrato com o David. Se assinou, é um absurdo você deixar o jogador fora caso isso seja a motivação. Mas mesmo sendo a opção técnica, o David era o melhor ponta do elenco no momento, o que pode ser preocupante. Mas o fato é esse, ele era o melhor ponto. Ele era um poder de fogo. Então não tem como você justificar isso, eu acho que é um grande erro. Nada. Olha só, eu não sei. Primeiro, boa tarde. Vai dar boa tarde pra eles? Boa tarde. Tarde. Bom, galera, é isso aí, né? Tensão no Vasco. Sextou e o Vasco vai jogar. Deixa eu ver que dia aqui. Se é quarta-feira, não. Terça-feira, deixa eu ver, não. Segunda, não. Deixa eu ver se é quinta. Isso, quinta-feira, né? O Vasco joga na quinta contra o Palmeiras. Vasco tem 6 pontos, Corinthians 5 pontos, Fluminense 6, Grêmio 6. Só que o Grêmio tem 2 jogos a menos. O Vasco ainda tá se livrando muito, cara, muito. Porque o Atlético Goianiense e o Vitória
Jogaram que dia, mano? Ah, Juventude, jogaram dia 5. Juventude ganhou do Atlético Goianiense. E o Atlético Goianiense ganhou do Vitória. Então o Atlético Goianiense tem 5 pontos, o Vitória ficou com 2 pontos. Vitória jogou 2 partidas, empatou com o Cuiabá. O Vitória. E Vitória, hein? Veio com uma promessa, campeão da Série B, né? O Vasco tá dando uma sortezinha. Eu acho que esse é um dos motivos aí que vai fazer com que o Vasco escape se ele não melhorar. Se ele melhorar, vai ser por ele mesmo. Agora, se ele não melhorar, motivos para o Vasco não cair é Atlético Goianiense, Vitória e Criciúma e Cuiabá. É por esses times e Juventude. Juventude já tem 9 pontos, irmão. Por esses motivos aí, eu acredito que o Vasco não irá cair, né? No momento a gente tem aí 4 candidatos fortíssimos. Vamos ver se o Juventude entra também nesse balaio aí. O Vasco tem 2 vitórias, uma em cima do Grêmio e uma em cima do Vitória. Próximo jogo contra o Palmeiras, né? Fluminense já volta à normalidade. Não à normalidade, né? Já sai aqui dessa posição. 7 jogos e 6 pontos. Criciúma, nossa, o Criciúma tem só 4 jogos, mano. Tá com 3 jogos atrasado. Então o Criciúma ainda pode sair dessa situação. Apesar de, o Criciúma deu trabalho pro Palmeiras, ganhou do Vasco e deu trabalho pro Atlético Mineiro, hein? Sei não se o Criciúma tá essa baba toda não, né? Ixi, preocupante. Preocupante. E o Vasco, o cenário é não vencer o Palmeiras, é não pontuar, né? Infelizmente. Ele não pontuando aí com o Palmeiras, provavelmente vai ficar ali na zona de rebaixamento. E aí ele tem jogos. Assim, todo jogo é difícil no Campeonato Brasileiro, né? Mas aí vai passar o turbilhão, né? Fogo mesmo é que o Vasco conseguiu perder pro Criciúma. Se tivesse feito os 3 pontinhos ali, tinha 9 pontos, estaria mais tranquilo. Jogo direto, cara, você tem que ganhar, não tem jeito. Aí vai ter que vencer o Cruzeiro, vai enfrentar o Juventude fora. Qualquer time tem muita dificuldade enfrentando o Juventude fora. E aí tem o São Paulo em casa, o Bahia fora, o Botafogo em casa, Fortaleza em casa. Vamos ver, né? Vamos ver o que vai dar isso aí.